dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com meu amigo Marcelo Carveles. Um prazer reencontrá-lo. Como é que você está, Carveles? Muito obrigado pelo convite. É a segunda vez que eu participo do bate-papo aqui com você. É uma honra e um prazer, como eu falo. Ter vários velhos amigos aqui de 20 anos de história e poder conversar um pouquinho sobre o mercado. Ai, que legal. E hoje foi uma sorte, né? Que se quem viu o episódio anterior sabe que o Carveles tem uma vida dupla entre Brasil e Estados Unidos, né? Hoje, por sorte, ele está no Brasil. Olha que maravilha. Exatamente. Estou tentando fazer uma agenda exatamente isso. Passar um tempo no Brasil, um tempo nos Estados Unidos. Eu estou na minha temporada curta de Brasil agora. Mas no verão americano eu vou estar aqui por mais tempo. Então, tenta pegar o verão brasileiro. Pegar o verão brasileiro. Fugir dos verões. Fugir do verão americano e tento fugir do verão brasileiro. Então, Fugir, porque o verão brasileiro promete. Não está muito amigável. Né? Carveles, bem, a gente não sabe quem viu o último episódio, né? Por favor, se apresenta rapidamente aí pra gente. São 30 anos de experiência, mas eu vou tentar resumir em 5 minutos. É difícil, mas, bom, eu sou economista de formação. Tive uma boa experiência em bancos internacionais no começo de carreira, primeiro Citibank, depois JP Morgan. No final dos anos 90, em 99 especificamente, eu resolvi empreender, então eu fundei a Claritas, que foi uma das primeiras gestoras dependentes do Brasil. Acho que se não foi a primeira, foi uma das primeiras, enfim. E tive uma experiência muito longa na Claritas, né? Fiquei lá até a gente vender a participação para a Principal em 2012. Fiquei mais 3 anos. Em 2015 eu vendi minha parte, né? A minha parte remanescente, mudei para os Estados Unidos. Tive também aí todos os Estados Unidos, moro lá desde 2015 e tive uma experiência interessante também lá, né? Fazendo no board de um fund of hedge funds, fazendo um pouco de private equity, um pouco de venture capital, mais do que private equity, assim. Eu falo que é um bom jeito de perder dinheiro. Ou de ganhar. Mas é bem difícil. Acho que, obviamente que sim, tem coisas muito boas, mas é um jogo bem complicado. E recentemente eu não voltei para o Brasil full time, é por isso que eu estou nessa vida dupla, né? Mas a gente começou um projeto novo, que é uma gestora independente, que se juntou ao Grupo Aquavera. Então hoje a gente é a gestora do Grupo Aquavera, a Vin Asset, e com foco principalmente na gestão de carteiras administradas e fundos exclusivos. É uma né? Então essa é a gestão dos terceiros, né? Terceiros. Esse é o nosso grande foco hoje. Então assim, a gente faz gestão de carteiras locais, faz gestão de carteiras offshore e faz gestão de 2 fundos. Também, por coincidência, um fundo offshore, um fundo brasileiro, mas que investe em ações globais, e um fundo brasileiro, 100% do Brasil, que investe em, primordialmente, crédito privado, mas com riscos menos agressivos. Vamos dizer, um crédito privado mais light, assim. Não tem, basicamente, custo bancário, então é um negócio mais, gestão de caixa com um pouquinho mais de... Uma pimentinha. É um tempero bem leve. Mas é isso. Tá certo. Carveles, aproveitando que você tem essa vida dupla, né, entre Estados Unidos e Brasil, vamos começar a conversa de economia mundial e Estados Unidos. Taxa, lembra que na nossa última conversa a gente estava falando que a taxa de juros já estava 4,5. 3,5. Estava 3,5 ali? 3,5. Chegamos no 5,5. E aí? Eu lembro que quando a gente estava naquela conversa, quase um ano, pouco mais de um ano. Um ano, a gente comentou 2 coisas, que eu acho que uma coisa foi relativamente acertada e a outra eu acho que foi um pouquinho adiantada, mas vamos lá. A gente entendia que a inflação americana era muito persistente e que você tinha uma situação onde a economia estava muito forte por conta do mercado de trabalho. E você, além disso, tinha uma situação de excesso de impressão de dinheiro nos Estados Unidos, não só nos Estados Unidos, mas muito nos Estados Unidos, que era uma pressão que fazia uma pressão enorme na inflação global, né? Americana global. Dinheiro demais, chequinho demais. Imagina o seguinte, você tinha o excesso de poupança do consumidor, que chegou a, não lembro se 2 trilhões, um número muito... Mas é um número assim mesmo, né? Acho que é um número bem relevante assim. Você tinha esse excesso esse afrouxamento monetário gigantesco, e você tinha um mercado de trabalho muito pujante também, né?
por conta de imigração, por conta da característica do mercado de trabalho americano. E o que a gente dizia lá atrás, assim, essa pressão ela continua forte, ela é decrescente por várias razões. O que ela é decrescente? Decrescente, mas forte. Forte, tá. Mas decrescente. Por que ela é decrescente? Você tem alguns fatores que contribuem para isso. Primeiro que você queima a poupança. Tá, o tal check-in que o cara recebeu uma Esse hora... negócio vai diminuindo. Esse número já deve ter caído pelo menos 50%. Então a poupança, o excesso de poupança do consumidor americano, ele tem diminuído. Além disso, você teve um efeito nocivo nos investimentos. Ou seja, num processo de aumento de juros que já estava acontecendo, você tem um duplo impacto nas carteiras, né? Você tem um impacto negativo na bolsa, né? Porque você tem uma correção que aconteceu em 2021, né? Que a gente viu uma correção muito grande na bolsa americana. E você 21, tem, 21. E você também tem um impacto na renda fixa. Porque você imagina, você tem bons longos ali com taxas. Você comprou no momento que a taxa era 0,5%, essa taxa estava em 3,5%, foi para 5,5%. O impacto, né, no PU desses preços é muito grande. E os prazos lá são longos, tem duration 7, 8, 10, 12 anos. Tudo isso daí gerou uma situação onde você perdeu dinheiro na bolsa, perdeu dinheiro na renda fixa. Então você tem um segundo componente para adicionar nessa conta, que é o efeito riqueza ao contrário, o efeito pobreza. Efeito pobreza. Porque o cara se sente mais pobre. Não, está mais pobre. Efetivamente está mais pobre. Então, assim, esse foi o outro evento. E a terceira coisa, que eu acho que assim, começa. Lembra, o Banco Central, o Fed, falou o seguinte: eu vou passar a ser restritivo. Significa aumentar a taxa de juros e reduzir balanço. Então ele estava continua enxugando o balanço. Restritivo significa você, na margem, tirar a liquidez do sistema. Isso acontece gradativamente. Então, o que a gente estava dizendo naquela época? Que, bom, primeiro, a inflação, apesar dela ter um horizonte de queda olhando para frente, porque todos esses efeitos começam a ter que começar a impactar nessa resultante, você tem um efeito gradual da política monetária. Isso com 3,5%, com 5,5%. Eu lembro que você tinha dito 5,5% para os Estados Unidos é bastante. E o que acontece? Chegou lá no 5,5%. E aí eu sempre faço um comentário, assim, todo mundo aqui já fez shot de tequila, né, ou de alguma outra bebida dessas. Você vai tomando os shots e não percebe que você está bêbado. Na hora que você levanta para ir para o banheiro, você percebe que você está bêbado. E demora, o efeito você para de beber, o efeito vem vindo, você vai ficando mais e mais bêbado. Eu já parei de beber, mas continuo ficando mais bêbado. Está piorando. Então, o que acontece? O efeito da política monetária é igual. Você vem tirando, você vem apertando as condições financeiras e o mercado vai começar a sentir isso com uma certa defasagem, um lag. E ele vai sentir, mas chega uma hora que isso vai bater. É impossível, infelizmente, isso vale $1 bilhão, né? Ainda é impossível saber aonde você estava no momento do ciclo de aperto. Assim, naquele momento a gente acho que estava ainda imaginando que tinha mais aperto para vir. Agora, se ia parar no 4,75, se ia parar no 5 ou no 5,5, nem ele sabia, nem o Paulo sabia disso. Até que no meio do caminho teve um momento que parou, né? Agora parou na volta de novo. E eles falaram, vou olhar o curto prazo. O que está acontecendo agora, eu acho que um ano depois, a gente chegou num patamar, eu acho que foi a ação mais agressiva nos últimos, talvez, 40 anos. 30, 40 anos. Eu, particularmente, me lembro do Paul Volcker, né? Aí depois foi antes, foi tão forte assim. Foi muito forte. E foi muito rápido também, né? O que também tem esse impacto. Então, assim, esse efeito eu acho que está começando a aparecer. E acho que, assim, esse último mês, mais especificamente, eu acho que começaram a aparecer
A gente já vem falando isso há algum tempo, talvez há uns 2, 3 meses, que esse efeito tequila vai começar a chegar aqui. E de onde vai chegar? Vai chegar porque são aqueles efeitos que eu mencionei antes. Queda da renda, queda dos investimentos. Não da renda, queda da riqueza, da poupança. E o efeito da política contracionista mesmo. E tem um outro efeito importante que eu acho muito relevante, que é o housing. O mercado de casas, o mercado de hipotecas, né, os mortgages, estavam taxas perto de 8% ao ano. Quando você fala em período de financiamento de 30 anos, você comparar 2 é uma coisa, 8 é outra coisa, 7, 8, depende do risco de crédito do cara. Nossa. Você inviabiliza um pedaço relevante dos potenciais compradores. Que é um mercado lá que gira muito. Que tem efeito multiplicador muito grande também. Então, quando você olha o housing, óbvio, o pessoal que vai para Miami e fala, não tem problema de housing. É verdade, Miami é uma situação talvez diferente de tudo. Você teve um evento estrutural, né? Muita gente mudando de estados como Nova York, até lá na costa oeste, mudando para Miami por razões fiscais. Isso está acontecendo até com grandes nomes aí, né? A gente viu o Jeff Bezos fazendo isso. A razão é fiscal, não é que ele quer ficar com o pai dele, né? Pode ser até que fique também, não tem nada errado nisso, mas a razão principal é porque, obviamente, é um estado que tem uma carga fiscal muito menor. Então você está tendo um impacto de housing específico, mas não é o que acontece no país inteiro. O país está dando uma... Quando você olha as taxas de crescimento, principalmente do custo, né, do financiamento imobiliário, isso não tem como você não tirar um pedaço importante do potencial comprador de casa nova, porque você vai restringir esse cara, vai ter que pagar muito mais caro pela casa e provavelmente não vai fazer isso. Só que esse impacto não é só para casa. Você tem esse impacto para carro, leasing, né, de carro. Você tem esse impacto até para o rotativo do cartão de crédito do cara. Você sabe que o americano ele é alavancado. Quando você sobe esse juro muito alto, o cartão de crédito do cara começa a ficar pesado. Aí ou ele acha uma forma de financiar esse negócio de uma forma eficiente, ou ele vai ter que reduzir o consumo. Então, olhando para frente, a gente contratou uma contração já da economia americana. Você já está dando. É o efeito tequila. Contratou, ela vai chegar. Se ela vai chegar agora, vai chegar o mês que vem, o ano que vem, a gente não sabe, mas ninguém sabe. O Paulo falou isso, a gente não sabe, todo mundo, a gente assiste ali e tenta pegar todas as palavrinhas que ele fala no discurso dele, mas ele falou, a gente não sabe se a gente está a gente sabe que a gente tem que manter o nível de política monetária restritivo. Agora, a gente não sabe por quanto tempo a gente tem que manter esse nível, e a gente não sabe se esse nível é suficientemente restritivo, ele falou isso na última vez, para conseguir trazer essa inflação de 3 para 2, que é o que eles querem fazer. Querem trazer essa inflação de 3 para 2. O que mudou? Eu acho que o que mudou nas últimas, e lembrando mais uma coisa, né? Ele sempre falou, e todos os diretores do FED falam a mesma coisa, que eles vão analisar números de curto prazo. Vão olhar dado a dado, reunião a reunião. Ele sempre falou isso. Ele não vai e não está olhando para um horizonte de 1 ano. Ou seja, a situação não é uma situação fácil. Dia a dia ali. É guerra de trincheira. Ele vai um por vez. E os últimos números, tanto de emprego quanto de inflação, foram muito benignos. No sentido de que foram fracos. Tá. Hoje a má notícia é a boa notícia, né? Isso é uma coisa mercado. A gente tem que fazer um programa para explicar isso. Sim, quando o emprego foi mais suave e a inflação foi bem mais suave. Então, o mercado já esperava uma redução, mas foi mais do que esperava. Então, quando você olha aqui, você fala, talvez o FED, como o FED já falou que olha no curto prazo, talvez ele tenha chegado realmente no limite de aperto que ele quer. Então, hoje, quando a gente olha para o mercado, tanto que a mesma reação aos números que tinham saído anteriormente a esse número foi o inverso, né? Foi aquele desastre que chegou 10 anos a 5% ao ano. Saíram números mais fortes e o mercado olhou e falou, com esses números aqui ele vai ter que levar essa taxa para, 5,5%, 6%. Foi aí que você acha que veio o estresse do... Foi aí que você teve aquele estresse todo do mês anterior, né? Mês passado. E aí,
Na sequência, você teve uma sequência de, não foram só um, foram vários números mais positivos, e o mercado, como o mercado, eu brinco, o mercado é um ser bipolar, né? A hora ele está aqui, acha que é super bom, e a hora que ele está aqui, acha que tudo é muito ruim. Então, dentro da bipolaridade de mercado, com o Treasuries a 10, o 10 anos a 5, desculpa, de repente todo mundo vai acabar, o jogo vai para 6 e ferrou e tal, de repente teve algumas coisas ali relevantes, inclusive, acho que teve uma fala do próprio Fed que falou o seguinte, não só eu olho pro Fed Funds, como também a curva, o impacto que as curvas longas de juros vão ter nos mercados também acho relevante. Então, quando o mercado viu as curvas todas lá em cima, falou, isso aqui já vai ser per se restritivo. Ok, perfeito. Então, assim, vai ajudar, o Fed vai ajudar no trabalho. A parte do trabalho já está pronta. Está ajudando, né? É mais um componente para ajudar a reduzir a inflação futura. Então, o mercado meio que talvez tenha aceitado isso de uma forma mais amigável. A hora que começaram a sair números mais vamos dizer assim, como eu falei, mais amigáveis, né? Piores para a economia, melhores para a inflação, o mercado voltou dentro da bipolaridade dele agora acabou, agora vamos falar em corte. Sendo que ele falou, não existe nem conversa de corte. Assim, o resumo da história é o seguinte, hoje, esse mês especificamente, a gente está vivendo um pouco da reversão do excesso de pessimismo que a gente teve lá. Lembra, bipolar sempre. Está muito negativo nos últimos 2 meses. Vão me matar! E esse mês aqui está um pouco positivo, o mercado acabou. Eu acho, talvez vai ficar gravado isso, né? Vocês vão poder me dizer, mas assim, eu acho que está muito perto do fim. Ou seja, esse 5,5 mais alguma coisinha. Muito perto do fim. Eu não me arrisco a dizer que chegou no fim, porque eu acho charlatanismo aqui chegar a falar que eu sei mais do que o Paulo. Se o Paulo falou que não sabe, é verdade. Eu vou falar que eu sei, então me chamar lá para ser eu o presidente do Fed, mas não é o caso. Então, assim, eu acho que está muito perto do fim. E a razão que eu acho que está muito perto do fim é isso, porque eu acho que o housing vai fazer o trabalho dele, a queda da poupança vai fazer o trabalho dela, as curvas longas vão fazer o trabalho dela, a crise bancária do começo do ano fez o trabalho dela. Então, assim, está tudo convergindo por um esfriamento disso tudo. Mas aí pode ser que fique por um tempo maior. Pode ser que normalmente, mas ninguém sabe por quanto tempo fica. Não sabe assim. E vamos lembrar isso aqui que eu acho relevante. O Fed tem errado muito. Se você pegar, é curioso, pensa assim, se você pega os discursos, não recentes, assim, mas pós-pandemia, tá bom. Ele fala o seguinte, a inflação, não tem inflação. Primeiro ele falava que não tinha inflação. Você lembra disso? Aí depois falou, não, tem inflação, mas a inflação ela é transitória. Lembra. Não vai precisar mexer muito. Depois ele falou, não é tão assim, eu acho que ela é mais... E aí agora embarcou nesse discurso, aí ele acho que percebeu. E o que é interessante falar? Agora, só um detalhe, esse Banco Central Americano, aquela montanha de informações... Não, porque não existe, não dá para... Assim, por isso que eu acho... Eu até dou risada quando eu vejo aí economistas, o pessoal aqui, até do Brasil, de qualquer lugar, assim, tentando ser mais, assim, ou mais formal, até mais coerente que o próprio Fed. Nem eles sabem. A verdade é que eles têm todas as informações, só que eu acho que é importante, eles mudam de opinião, assim, se eles mudaram a leitura, como eles mudaram essas 2, 3 vezes, eles não hesitam em mudar radicalmente a ação. É um mérito isso. Bom, eu errei, eu achava que não tinha que subir juro, não, vou ter que subir, vou subir. E sobe. Então é o seguinte, que a gente, assim, não é nosso cenário, tá? Eu acho que eu acho que o cenário é uma queda gradual no nível de atividade, de emprego e tal. Então, assim, se você olhar nos próximos 6 meses, que é o que a gente consegue enxergar, talvez até um pouco menos, eu te digo assim, eu acho que você pode ter, eventualmente aqui, sabe, o mês que vem, o outro mês, um número muito mais inesperado, né, mais forte na área ou de inflação ou de emprego, você pode ter o mercado requestionando outros aumentos. O mercado pode questionar isso, sim, pode voltar a ter esse questionamento. A gente acha que
está muito perto do fim. E que realmente você vai ter um período aí de convergência de inflação para a meta, que é 2%, lembrando, que vai demorar pelo menos uns 6 meses. Porque assim, o que pode fazer essa inflação ir de 3 e pouco para 2 ou para menos de 2? Uma recessão não esperada, muito mais forte do que se imagina. Não está hoje isso nas cartas no mercado. Acho que está nas cartas uma gradual redução na atividade, mas não está uma recessão abrupta, uma coisa que poderia fazer com que o Fed mudasse de novo a leitura. Então, assim, imaginar que nos próximos 6 meses, digo que é um horizonte que talvez não dê para ver mais do que isso, a gente tenha quedas do Fed Funds, queda de juros lá, acho muito difícil. Ou seja, até meio do ano que vem, praticamente é meio 5,5. O que você pode ter a partir do ano que vem, do meio do ano que vem, naquele maio e tal, é uma conversa de quando o Fed começa o afrouxamento monetário. Não é que ele começa, é quando começa. Quando começa. Tá. Não acho que ele vai começar em maio, acho que em maio ou em junho ele vai falar assim, bom, vamos falar sobre volta ao neutro, porque lembra, hoje o mercado está no modo restritivo, vamos passar isso para o neutro. Essa conversa vai começar a ter talvez no final do primeiro tri, no segundo tri, e a gente vai começar a falar, bom, quando vão começar a ter cortes para que essa taxa volte para um patamar neutro. Obviamente que vai depender 100% do acompanhamento da inflação. Mas esse é o cenário. E no cenário de inflação, como eu falei antes, na nossa visão lá é um cenário de convergência gradual para a meta. Ou seja, alguma coisa, estamos falando de mais de 12 meses. Ou, assim, você vai ter de novo, eu sempre falo dos 6 meses, porque 6 meses é um horizonte que você consegue, talvez nesse período de 6 meses, você tem os números de inflação rodando a 2, 2,8, 2,6. Olhando sempre 12 meses para frente. Já está dentro de um conforto que pode começar a conversa, de novo, começar a conversa do afrouxamento, não do afrouxamento, da normalização das condições monetárias. Ou seja, não é para voltar para zero. Não. Vai chegar ali. Você vai trazer ela de restritiva para neutra. Hoje ela está restritiva e vai ficar restritiva por algum tempo. Então essa é o cenário dos Estados Unidos. Assim, a discussão é sempre essa, sempre juros e sempre vai ser inflação e emprego. São os números que todo mundo tem que olhar e tem que tentar entender o que está acontecendo com isso e brincar um pouquinho de bola de cristal e tentar adivinhar o que vai acontecer com isso, porque são as variáveis que inclusive dão as cartas no Brasil, né? Sim. Bom, e aí vamos fazer essa ponte com o Brasil agora. E os impactos deste cenário para o Brasil? Antes de a gente falar dos nossos problemas típicos e específicos do Brasil. Então, os impactos disso. O impacto disso para o Brasil. Então, assim, se a gente assumir que as taxas de juros americanas vão ficar lá nesses patamares restritivos, eu estou falando 2024 já, tá? Não sei se meio do ano, segundo, terceiro, mas é o que você falou, bola de cristal, né? Também saber se vai ser em maio ou se vai ser em setembro. O bom desse negócio é que a gente consegue ver um ano depois e saber o quanto a gente errou, né? Mas, assumindo que a gente consiga falar aqui de 2024, o que a gente consegue, o que a gente tem de informação que eu acho que é relativamente segura, né? Vamos dizer, a gente vai ter mais um ano de uma gestão do Banco Central, vamos dizer, mais conhecida e com um perfil um pouco mais... Que é do Roberto Campos Neto? Do Roberto Campos, que eu acho que já está aprovado, né? Enfim, não tem nenhuma crítica a essa gestão, então a gente tem mais um ano desse conforto. Certo. Né, assim. Mas mesmo assim a gente tem uma trajetória de juros no Brasil decrescente. Sim. Não há dúvidas disso. Inclusive ele falou recentemente que ainda tem espaço para cortar. Mas tem mesmo. Né? A gente sabe que tem espaço, nós estamos falando de 12,25. Se a taxa terminal vai ser 9, se vai ser 9,5, se vai ser 10, nesse período de um ano a gente não sabe exatamente. Ora o mercado acha que é 9, ora o mercado acha que é 10.
Mas tá ali. Mas isso, assim, você vê que o mercado mexeu muito nessas taxas futuras por conta realmente da curva americana. Mas a gente vai chegar lá onde está a preocupação. Mas enfim, uma das talvez seguranças que a gente tem nesse próximo ano é que as taxas de juros no Brasil vão cair. Se ela vai ser 10 ou 9, eu não sei. A hora está mais para 9, a hora está mais para 10, mas ela tem espaço para cair. Eu não acho que vem para baixo de 9. Também não acho que vai ser acima de 10, mas eu acho que tem um espaço ainda para cair aí, pelo menos os 200 bases, talvez um pouquinho mais. Então vai ficar entre 9 e 10. Então essa é uma das certezas que a gente tem. O que significa o seguinte, o diferencial de juros Brasil e Estados Unidos, ele tende a diminuir nesse período. Né? Nós estamos falando de um FED Fund de 5,5, que pelo menos contra uma Selic de 12,5, que vai virar 5,5 contra 9. Então esse é um dado que para mim já assim, ficamos ali com pouca gordura ali, né? Ficou estreito ali, né? Ficou menos interessante. Agora, mesmo assim, a trajetória, né, nesse período todo, você ainda tem um carrego, né, importante ainda para o real, né? Você ainda tem um diferencial de juros que justifica ainda um real relativamente valorizado, assim, ou seguro, né, vamos chamar. Qual que é a outra certeza que a gente tem no Brasil, né? E aí já entra um pouquinho nos problemas. A gente tem certeza que o governo vai gastar dinheiro. Está aparecendo cada dia mais, né? Isso não tem dúvida nenhuma, nunca tive. Isso que eu acho que eu falei lá atrás, que era o Lula 3 e tal. O Lula 3... Não é o Lula 1. Não é o Lula 1. Eu falava isso muitas vezes. E ficou muito claro isso. Acho que nesse primeiro ano de governo, que o compromisso desse governo com o corte de gasto não existe. O governo vai gastar mais em termos absolutos. O que leva a um segundo ponto, que é a segunda... A gente também é uma segunda certeza, que é uma necessidade de arrecadação maior. Isso está claro. Né? Também está claro. A gente sabe, está vendo. A discussão do CARF lá, né? Só se faltava para dar conta. Né? Tá aqui. E isso vem de todos os lados, né? Aumentos de alíquotas, novos impostos. Você, inclusive, usar o Poder Judiciário para te ajudar em causas. E tem feito tudo isso. E aí onde está o problema, e já vou entrando um pouco na nossa preocupação. Para o ano que vem, a questão da meta zero, eu acho assim, quem acreditou nisso devia tomar um ponto negativo lá na carteira. É muita ingenuidade achar que era viável você entregar, assim, que é viável você entregar um déficit zero em 2024. E acho que o mercado também não espera isso já. O mercado já entendeu que não vai ser déficit zero em 2024. De certa forma, aceita isso dentro de um range. Acho que o mercado sabe que vai ter um déficit fiscal ali para o ano que vem. Aceita dentro de um espaço, de um range. Até se bebe um pouco daquela tequila, mas só um pouco. Mas o que eu acho, e aí um pouco do achismo, é que eu acho que esse número vai surpreender negativamente. Será maior do que... Muito maior. E aí, isso é outra coisa que a gente repete para os nossos clientes o tempo todo. Fala assim, mês a mês. Todo mês aconteceu isso. Nos últimos 3, 4 meses. Falei, todo mês que você olhar a arrecadação, você vai olhar lá, arrecadação e déficit, né? Mês a mês, você vai ver números maiores. Isso tem acontecido. Arrecadação subindo. Déficits maiores. Tá bom, déficits maiores. Buracos maiores. E aí onde está? Eu estou tentando pintar um quadro aqui que eu acho que, assim, vou chegar no fim, né? Eu acho que está se formando uma potencial tempestade para o final de 2024. Por que isso? Porque, assim, você tem uma trajetória de dívida ruim, né? Um aumento, uma questão fiscal para 2024 já pior do que eu acho que o mercado espera, vai ser pior do que isso. Pelo jeito, sim. E pior que isso, porque quando você olha para 2025, eu achei onde está o problema. E você acha que 24, então 24 eu acho que vamos passar.
arrecadação, desculpa, as alíquotas de imposto, você tem um primeiro impacto de aumento de arrecadação. Mas primeiro ano de economia, primeiro, segundo ano, você aprende lá a tal da curva de Laffer, que você não é bem assim. Você aumenta aquilo e conforme você vai começar a observar a arrecadação futura, ela tende a cair. Que o mercado tende a procurar alternativas mais eficientes, o mercado se mexe, aumenta a inadimplência, não, aumenta a evasão fiscal, diminui a atividade econômica. Enfim, você tem impactos negativos na economia que se sentem mais de médio prazo e que acaba reduzindo a sua arrecadação total. Então, assim, esse aumento de arrecadação que a gente pode observar agora, por causa dessas medidas, ele pode ter um impacto levemente positivo em 2024, mas eu acho que ele vai pesar negativamente em 2025. Tá. Então a gente vai ter números mais preocupantes de arrecadação em 2025. E pior do que isso, porque tem o que é o mais... o que é mais sensível para a arrecadação? É a atividade econômica. Se você tiver queda de atividade econômica, esse número que o pessoal comemorou agora de PIB, foi um número com um pouco de queda de serviço. O pessoal, não, agora tem mais espaço para cortar juros, porque a inflação vai ser menos pressionada e tal, mas isso me preocupa um pouco. Na verdade, preocupa muito, porque você faz assim, se você está tendo queda de atividade e essa queda de atividade está em serviços, você vai contratar uma arrecadação menor lá para frente. Então, onde está o problema aqui? É que você tem uma trajetória fiscal ruim para 2024 e muito ruim para os próximos 2 anos. Porque eu não imagino que esse governo vai mudar a forma de atuação nos próximos 2 anos. Principalmente nos últimos 2 anos de mandato. Que temos uma eleição em 26. Exatamente. Então o que você espera? Se no primeiro ano foi mal e o segundo ano vai ser talvez um pouquinho pior, os outros 2 próximos anos vão ser ainda piores. Porque então a arrecadação não ajuda e o gasto não. O gasto vai sair ainda mais do controle e a arrecadação vai ter esses desafios todos de vencer, né? Vamos testar a curva de Laffer, a teoria dele na prática, porque eu acho que não vai ter muito como fugir disso. Então, a gente está construindo um problema para 25 fiscal para pós final de 24. Final de 24. E aí eu vou piorar um pouco o cenário. Não, pera aí. Piorar um pouco o cenário. O que vai acontecer em 2024? Final do ano. Vai sair o Roberto Campos e entrar outro presidente do Banco Central. Que o mercado já especula que tem até nome que é o Garipo. Eu acho que muito provavelmente será. Não sei dizer, não tem informação. Não, ninguém sabe, mas é uma especulação assim, corrente. Pouco que a gente sabe, existe uma diferença relevante de visão, né, e de atuação desses 2 profissionais. Né? O Roberto Campos é um jeito, o Garipo é de outro. E tende a ser mais heterodoxo. Sim. Né? O Roberto Campos tem cartilha ortodoxa. O que leva a uma situação dizer o seguinte, imagina, e aí é um pouco de como o mercado vai reagir a isso. Se você tiver um presidente do Banco Central, não um presidente só, né, mas se tiver um Banco Central que tem uma linha mais heterodoxa, no sentido de juros mais baixos, com certa artificialidade, você soma isso a um fiscal mais desafiador, o impacto que a gente já viu, né, acontecer nisso é você ter uma curva de juros pedindo muito mais prêmio no longo prazo. Então, o que vai acontecer com os juros de 2, 3, 4 anos? Se acontecer, se o mercado entender, óbvio, isso vai acontecer tudo, mas o mercado precisa entender, por exemplo, que o novo Banco Central vai ser mais heterodoxo. Então, assim, as taxas de juros podem ser mais baixas, vou refrasear, na verdade. Se o Banco Central for mais leniente com a inflação, que eu acho que é um pouco da linha eu não sei se é assim, mas é um pouco da linha. Vamos deixar dar o problema, não vamos antecipar. Se for mais leniente com a inflação, e o que consequentemente vai dizer o seguinte, eu vou ser mais frouxo na política monetária, vou ser mais, deixar a coisa acontecer um pouco mais, o mercado, olhando para frente, com um fiscal mais desafiador, vai pedir prêmio.
vai olhar e vai pensar, isso não vai acabar bem. Isso não vai acabar bem. Tá me lembrando... Principalmente num ano, nem é ainda o ano eleitoral, mas 2026 é um ano eleitoral e a gente sabe que essa discussão toda, esse movimento todo acontece pelo menos no final de 2025. Então essa é o aumento de gasto, o aumento de propaganda, o aumento essa mudança do governo para se preparar para a eleição, a gente sabe que acontece antes, até porque você tem que até mostrar os resultados, você tem que ter tempo para ter um impacto positivo dos seus gastos. Tem que fazer a obra hoje para entregar lá na frente para poder Então, assim, essa combinação, quando você olha isso, olha o Banco Central possivelmente mais leniente com a inflação, um fiscal bem mais desafiador. Você está me lembrando aquela dobradinha do Tombini com manteiga, né? Não quero nem falar isso aqui. Tá lembrando, mas é um risco, né? Então, uma vaga lembrança. Tomara que eles vejam isso e eles têm todos os instrumentos para evitar um problema desse tipo. Mas sim, eu acho que esse é um risco que a gente tem. E aí o terceiro risco, quando você olha tudo isso, é você fala assim, bom, o dólar já está nesse patamar aí de 4,95, 5 e pouco há muito tempo. Parece que veio para ficar, né? Desde a pandemia. Quando o dólar subiu de 3,5 aí, de 3 e pouco para 5, né, durante a pandemia, o real estava muito desvalorizado. Só que nesse período todo você teve inflação, você teve... perfeito. Em termos reais, o real tem se valorizado em relação ao dólar, em termos reais nos últimos anos. Se você olhar pelos padrões de paridade de poder de compra e tal, ainda o real ainda não é uma moeda cara. Desculpa, barata, sim. Não, ela ainda é barata. Isso que eu quero dizer, não é moeda cara, ela ainda é barata. Você tem um espaço ainda para esse real ainda se valorizar um pouco. Mas o que acontece? Esse espaço está diminuindo. Por conta dessas questões todas. Esse espaço está diminuindo. E quando você chega no final de um ano para cá, com o real nominal nesses níveis, 5 e pouco e tal, porque lembra, você ainda teve aí um ano de carrego para aproveitar esse 2,5 contra 5, que é relevante. Você ainda teve tudo isso para aproveitar, vai cair, mas ainda teve 12,5 para 10, ainda teve uma taxa média relevante ali para aproveitar. Só que chegou no final, você olha para o mercado e fala, bom, dólar a 5, está 5 faz 2 anos, até mais. Juro a 9, juro americano a 5, diferencial a 4, né, no overnight. Fiscal complexo. Comprar dólar, né? Então, assim, eu acho que você pode ter uma situação de uma mudança de patamar de câmbio vai lá para frente por conta disso tudo. E aí pode trazer alguma inflação também, né? Aí você traz... Aí é puxar o novelo de lã, né? Você começa a desfazer a roupa inteira. O fiozinho que está solto ali, aí o dólar vai de 5 para 6, aí a inflação não cai, aí o juro está baixo porque o Banco Central não acredita que o juro resolve o problema de inflação, aí o juro futuro começa a subir, aí a atividade começa a subir, e aí você conhece a história, a gente já viveu esse negócio, cabelo branco eu mostro. Muitos deles já foram nessas épocas aí. Então, assim, eu acho que o Brasil tem um ano aí, o próximo ano, de relativa tranquilidade, assim, 2024 ainda. Não relativo, mas assim, é ainda um ano que... É um ano para preparar a crise. É difícil dizer quando é o exato momento da virada, mas assim, esse ano ainda tem um agro forte, ainda tem economia. Outra coisa, acho que a economia brasileira não está... as notícias têm saído que... Você tem uma... As estão 1,90, né? O Focus estimando para o ano que vem, o PIB, eu acho, um negócio assim, de 3,90. Não, então é uma queda de crescimento relevante. Então, assim, você começa a olhar tudo isso, você fala, bom, 2024 ainda você tem uma inércia positiva, você tem alguns confortos institucionais, mas você olha para frente, o cenário como um todo, daqui a um ano, ela é muito mais desafiadora, por conta desse monte de coisa. Mas aí tem uma coisa, cara, se você concorda comigo, as declarações, né, de chamar de ala política do governo, para não dar nome para...
são de muito pouca convicção, né? De que é preciso cumprir o próprio arcabouço que o próprio governo aprovou, né? Propôs e acabou, né? Eu acho que não tem nenhum compromisso político. E desculpa, não é eu acho que não é surpresa e não deveria ser surpresa para ninguém. Eu falei isso lá na última vez, assim, dessa vez, tudo que o Lula falou que ia fazer, a forma que ele pensa, o jeito que ele acredita, ele deixou claro que ele ia fazer isso. Quando ele falava de investimento, do que ele considerava um Estado gastador, ele sempre falou isso. Então, assim, ele está fazendo... Ninguém pode acusar o Lula de ser um estelionato eleitoral. Você dá ponto. Você não pode. Ele está fazendo o que ele falou que ia fazer. Então, quem votou nele... E aí a crítica é para quem não acredita que isso... E essa é uma briga que não tem fim. Porque quem acha que esse não é... Porque quem acredita que esse é o modelo... votou no Lula, votou certo, dentro das convicções que ele tem. Agora, o que eu acho impressionante é a gente que, inclusive aqui da Faria Lima, aqui, um monte de gente, que não acredita, não compactua com essa visão, e mesmo assim, fala, não, mas o Lula não vai fazer o que ele está falando. Cara, o cara falou que vai fazer. Acredita nele. E aí mesmo assim eu votei nele porque eu acho que ele vai ser o Lula 1, que no fim vai adotar uma política neoliberal, vai ser a continuidade do Fernando Henrique, que foi em 2003. Não vai fazer, ele falou que não vai. Agora, então assim, não se engane, ele vai fazer isso, ele vai ser assim. Então assim, politicamente, eu não vejo, eu não vejo nenhuma potencial mudança na rota que esse governo atuou. E vai continuar fazendo o que ele acredita que ele foi eleito para fazer. Na verdade, se ele foi eleito democraticamente, com esse mandato, com esse discurso, ele tem que honrar. Não, você tem um ponto. Eu não concordo, eu não votei nele, mas ele está fazendo o que ele foi posto lá para fazer. Então, assim, para a gente que sabe que isso tem consequências ruins para a economia, a gente sabe, agora, imaginar que não vai fazer isso, e que vai mudar de rumo ainda mais nos últimos anos, perto de eleição, eu acho muita ingenuidade. Não, eu acho que está bem complicado essa conversa agora de Petrobras, né? Isso é outra novidade, não deveria ser novidade para ninguém. O uso a gente já viu isso acontecer, foram 4 governos seguidos. A gente sabe como eles fazem as coisas. Então, assim, a surpresa que me causa é alguém ficar surpreso com essas... Pô, é igual, né? Não, é impressionante. A gente está... Assim, a gente está chegando aqui ao fim, Carvalho. Você sabe que tem tempo aqui, né? Senão ninguém está... demora demais, não vou ouvir o programa, não. A gente está, assim... O cenário para os próximos anos, a Bolsa vai continuar difícil, pelo jeito. Ainda tem um espaço aí para ganhar dinheiro com juros. A Bolsa é uma grande... Assim, a Bolsa brasileira, por incrível que pareça, ela está muito barata ainda. Mesmo com essa alta aí de 100 e pouco para 200, 108, 110 para 125, sei lá. Ela continua ainda um desvio padrão e meio abaixo da média histórica. E assim, com os juros para baixo, você vai ativar alguns setores que são sensíveis a juros. Então assim, mesmo com esse cenário desafiador para o fiscal e tal, eu acho que você tem alguns setores, tem algumas empresas. Eu não sou analista de empresa, mas falando de termos macro, eu acho que tem sim espaço para a Bolsa subir ainda. Dentro do cenário da regrinha de juro para baixo, Bolsa para cima. Acho que tem muito setor que sofreu muita empresa sofreu muito com esse aumento. Varejista, né? Varejo, né? Setores cíclicos, como um todo. Então, assim, esses setores sofreram muito. Muitas empresas foram dizimadas quase em termos de emprego. Esse ano a gente tem. E eu acho que tem muito. Dentro disso tem espaços para crescimento relevante. E algumas empresas vão sobreviver e vão se destacar. E certamente vão ter retornos muito bons. Talvez bolsa, quando você fala bolsa, índice Bovespa, é uma coisa. Você tem lá um monte de coisa e tal que a gente
é uma grande salada. Agora, setores, empresas, stock picking, isso eu acho que tem muito potencial para quem sabe fazer isso e quem faz isso bem feito. Seria para qualquer um sair fazendo. Pode ter sorte também, mas eu acho que assim, esse lado foi bom você ter falado, porque assim, não é que o pessimismo impera, vão vender tudo. Não, acho que tem coisas que vão se beneficiar com esse ciclo de queda de juros, sim. Tá. E vão performar muito bem, até porque estão muito baratas. Tem umas coisas aí que você... Agora, o outro lado, talvez, por exemplo, a gente não tem estatal nas nossas carteiras lá. A gente não tem, deixaram de ganhar... agora você não tem Petro subiu pra caramba. Mas é por uma razão filosófica, né? A gente não quer perder dinheiro com uma coisa que a gente sabe que, por exemplo, o uso político das estatais, que tem um custo. Né? A gente não quer participar disso. Então a gente não tem. Mas bolsa como um todo, em setores, especificamente setores mais cíclicos e que vão reagir positivamente ao ciclo de... Porque, como eu falei, o ciclo de juros está dado. Está dado. Isso tem impacto positivo em setores, principalmente cíclicos, como eu falei. Então, não vai ser, fique fora de bolsa. Não é a minha recomendação. Mas eu acho que sim, procure quem sabe fazer isso. Quem escolha... Não, é verdade. Quem sabe escolher setores de empresas e que tem muita oportunidade, sim, não tenho dúvida nenhuma. Não. Ótimo. Carvete, temos que terminar. Eu te agradeço aqui, teve muita conversa, mas muito obrigado pelo tempo aqui. Eu que agradeço, a conversa foi ótima. Você trouxe aqui insights maravilhosos e tal. Infelizmente, não dá para estar muito, vamos chamar assim, pessimista não dá para estar otimista, pelo menos. O Brasil é sempre isso, a gente vai, aproveita, mas é uma festa, um baile funk, você aproveita a festa, mas tem que estar perto da porta ali. Logo você começa a ouvir o tiroteio, a gente sabe. Tá certo, Carvete, muito obrigado. Hein? Valeu, meu, obrigado. Gente, grande abraço para todos, saúde, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com o Marcelo Carvete. Tchau. Valeu, Carvete. Obrigado, cara.